Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Working. Ready. Accessing library computer data. This computer terminal provides full access. Os Ômega 4 foram um grupo de nativos provenientes do planeta de mesmo nome. São sobreviventes de um apocalipse e viviam em guerra até a chegada da Enterprise. O povo de Ômega 4 começou sua história com um paralelo muito grande ao da Terra, tendo inclusive uma nação com o nome de Estados Unidos e uma constituição semelhante à dos mesmos. Assim como na Terra, houve um conflito entre o Oriente e o Ocidente, mas neste mundo ele culminou numa guerra bacteriológica que devastou as grandes cidades. A versão do que seriam os americanos do Norte nesse mundo tiveram de abandonar suas cidades e elas foram tomadas por seus inimigos. Aos poucos, a sociedade que antes tinha sido estável logo se tornou tribal e violenta, ao passo de que os conflitos entre ambos os mundos nunca cessaram. A linguagem e a tradução se perderam com o tempo, com os americanos sendo chamados de Yanks, uma versão alternativa para o termo Yankee, e os asiáticos foram chamados de Coms, uma variação para comunistas. Em 2268, a USS Exeter, sob o comando do capitão Ronald Tracy, foi até o planeta para realizar pesquisa de campo e estabeleceu contato com a tribo dos Coms. O vírus que havia dizimado seu mundo, no entanto, ainda estava ativo e após membros da tripulação o levarem a bordo, isso culminou na destruição de toda a tripulação. Tracy foi mentalmente afetado por isso, o que culminou em seus desejos de lucrar com uma possível fonte de cura eterna baseada na idade avançada dos nativos. Posteriormente, a Enterprise de Kirk foi em busca da Exeter e estabeleceu contato com as colônias, descobrindo sobre sua real origem. Durante essa interação, houve a vitória dos Yangs sobre os Coms, o que resultou em seu retorno para seu antigo território. Os Ômegas são divididos em duas categorias distintas, sendo elas a asiática e a ocidental. Ambas, contudo, parecem ter os mesmos traços biológicos, uma vez que vivem muito mais do que outros humanoides. Já foi dito que, em algum momento, foram uma sociedade avançada, idêntica a algumas da Terra do século XX, mas se dividiram em duas castas que lutaram entre si até o derradeiro momento de uma guerra bacteriológica. Os Yangs, expulsos de suas cidades, regressaram até um nível psicológico bastante tribal, enquanto os Coms ainda parecem ter mantido certos resquícios de organização social. O planeta dos Coms e dos Yangs era chamado de Ômega 4. Era um mundo com geografia diferente da Terra, embora com uma história em paralelo bastante semelhantes. Visto do espaço, ele parece ter uma grande massa de terra verde, e na própria história é mencionado que o mesmo era recheado de colinas. Os Ômega têm traços culturais bastante semelhantes aos das culturas orientais e ocidentais da Terra. De fato, são paralelos bastante abrangentes entre os dois mundos, que embora tenham uma geografia diferente, têm basicamente os mesmos conceitos. Os Yangs, como já mencionado, são alusão direta aos americanos do norte, numa variação de Yankees. Parecem carregar os traços culturais de seus homônimos, inclusive alguns bem distintos, como uma cópia da Constituição americana que usam de Bíblia. Já os Coms, abreviados de comunistas, parecem ser mais organizados e menos tribais, mas com alguns elementos marcantes da cultura oriental, como o uso de katanas como armas e roupas que lembram as variações mongóis antigas. A sociedade de ambos já foram tecnologicamente avançadas, com cidades grandes e tecnologia de ponta, que se perderam numa guerra. No momento em que a Exeter e que a Enterprise chegam, eles tinham características rudimentares, usando de armas principalmente espadas e lanças. A inspiração para a raça foi o conflito da Guerra Fria, principalmente no que se refere tanto à América como um todo, quanto ao Oriente. As referências para ambos os povos são óbvias. Alguns dos Ômega nomeados são Claude William, Syrah, Liang e Yu.